Fala família, Leonardo aqui para mais um dia de Vasco, nesta terça-feira, logo pela manhã do dia 2/4 de 2025, eu venho aqui, claro, para poder te manter atualizado com tudo que vai rolar nessa estreia do Gigante da Colina na Copa Sul-Americana, e nesse vídeo nós vamos falar muito sobre as prováveis escalações, sobre o quadro de arbitragem, vou te trazer também aqui quantos mil ingressos já foram vendidos e qual é a expectativa de quem cobre o Melgar para o número de torcedores que estarão em Arequipa. Vamos falar também sobre o clima, porque já sabemos que o Vasco vai enfrentar uma pressão da torcida do Melgar, mas tem também o detalhe de quantos graus vai estar acima do nível do mar. Vasco que joga na altitude e parece que lá não vai estar o calor que faz aqui no Rio de Janeiro, pelo menos. Ainda vou te falar muito aqui sobre todo esse imbróglio que está sendo criado para o Vasco poder exercer o seu direito, que é jogar em São Januário com torcida única ou com torcida visitante. Eu vou deixar aqui alguns cortes importantes, porque o Lédio Carmona foi categórico em dizer sobre os direitos do Vasco. Vem também uma informação lá do Placar, aonde trabalha ali o Paparazzo, o Pedrosa, dizendo sobre a medida que o BEP pode tomar e também na mão de quem que está esta decisão. Então, depois da vinheta, tem muito aqui para a gente poder falar dessa Copa Sul-Americana que começou ontem e já teve brasileiro aí tropeçando. Já já eu volto depois da vinheta com muito aqui desse dia especial do Vasco da Gama. Hoje todos os torcedores não contam com nada além que não seja a vitória. Vamos lá, galera. Voltamos aqui, Leonardo, canal da Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 105 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado por estar comigo aqui todos os dias. Para você que ainda não é inscrito, quiser fazer a boa, se inscreva e ative o sininho das notificações, 2 vídeos por dia e também 2 lives, beleza? E eu também quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento da nossa parceira aqui do canal, do Implay, que além de você se divertir em um aplicativo que não é uma casa de apostas, mas é um game fantasy totalmente gratuito, você ainda pode ganhar dinheiro de verdade. Para quem já me acompanha aqui sabe que quando você usar esse link que vai ficar aqui na descrição desse vídeo ou nos nossos comentários fixos, você vai já adquirir 1000 moedas através do seu cadastro ou baixando o aplicativo, e ali tem vários campeonatos que você vai poder utilizar essas 1000 moedas, lembrando que todo dia o Implay te dá moedas através de vídeo, através de um plano fidelidade. Todo dia você entra, você ganha moedinha logo de cara e ainda tem o rank. Isso tudo para você poder disputar vários campeonatos que rolam aqui dentro do Implay, valendo aqui moedas, né? E essas moedas vocês conseguem transformar em dinheiro de verdade. Então, para você que curte aí um game fantasy, detalhe, Léo, como é que isso aqui se transforma em dinheiro de verdade? Devido ali ao acúmulo de moedas que você fizer na sua bolsa de moedas, você pede um Implay para transformar essas moedas em dinheiro de verdade. Eles têm até 3 dias para poder fazer isso, beleza? Agora vamos aqui mais uma vez falar sobre essa situação de São Januário, que está sendo desenrolada durante essa semana, depois das declarações do Pedrinho lá, o podcast Cruz Maltino. Parece que as coisas vêm ganhando forma, vêm ganhando corpo, existe muita resistência, a gente percebe isso do Vasco, exerceu o seu direito de jogar em São Januário, e segundo lá o Placar, como eu disse aqui no início desse vídeo, o BEP nega a torcida do Flamengo em São Januário. Essa informação ela vem da Aline Nastari e ela foi ali, no caso, repercutida ou falada lá no Placar com o Gabriel Reis, que é um dos representantes ali, enfim, desse programa. O Pedrosa representa o Vasco e ali o Gabriel Reis representa o Flamengo, o José Irlan representa o time do Fluminense e a Raíssa Simplício também é Flamengo. Eu não sei quem representa lá o Botafogo, mas vamos ouvir. Informação agora, hein? Agora, nesse minuto, e não é 1º de abril. Segundo a jornalista Aline Nastari, TNT Esportes,
o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, o BEP, exigiu que, para autorizar o duelo entre Flamengo e Vasco a ser em São Januário, que tenha apenas torcida única no estádio. Então é a exigência que tenha torcida única em São Januário, né? Vale destacar que pelo lado aí do Flamengo não há nada contra a partida ser realizada em São Januário, mas o Flamengo defende, a informação até do Vene Casagrande, o Flamengo defende a presença das duas torcidas, independente de onde a partida seja disputada e da quantidade de torcedor que tiver. 5, 10%, mas o Flamengo quer que tenha uma porcentagem de torcedores dele. Não é só... Então, quer dizer, isso daí é o Pepe dizendo que eles querem ali, no caso, fazer torcida única. Em nenhum momento o Vasco pediu isso. E agora aqui, rapaz, mais uma vez, o categórico Lédio Carmona falando sobre essa situação. Só um minuto. Vou aumentar aqui um pouco a velocidade. Para ganhar tempo. Ó. Agora eu queria entender o lado do Vasco. Eu conversei com o Pedrinho e eu tenho alguns argumentos aqui que até fazem entender um pouco a postura do Vasco. Primeiro eu vou perguntar para a mesa, vocês acham que o Vasco, há alguns anos, desde que o Maracanã virou um estádio da concessão da dupla Flamengo e Fluminense, que o Vasco é bem-vindo no Maracanã? Não. Eu acho que claramente hoje o Maracanã é o estádio do Flamengo e do Fluminense. Sim, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã. E é direito deles, sim, inclusive. Sim, eles têm o direito de... Eles são os donos do Maracanã, que o Maracanã também deixou de ser um estádio público. Esse negócio é público no papel. Perfeito. Porque quando o Vasco quer jogar lá, ele não pode. Então o Vasco há anos tenta jogar 3 ou 4 vezes por ano no Maracanã, no máximo, e sempre leva não na cara, tem que ir lá pedir na justiça, batalhar na justiça para conseguir jogar no Maracanã. Normalmente consegue, mas é um desgaste para todo mundo, inclusive para Flamengo e Fluminense. Então, dito isso, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã, eu não vejo obrigação do Vasco levar o jogo contra o Flamengo para o Maracanã, por mais que exista essa cultura. Porque se ele não pode jogar no Maracanã, outros jogos, se são poucos os que ele pede para jogar, e esse ano ele, inclusive, não pediu para jogar nenhum no Maracanã, por que ele tem a obrigação de levar, apesar da cultura carioca, que é sensacional, eu adoro, a obrigação de levar esse jogo para o Maracanã? O Pedrinho fala várias coisas, ele diz, os jogadores querem jogar em São Januário, preferem jogar em São Januário. O torcedor do Vasco quer jogar em São Januário. Esse pode ser até o último Flamengo e Vasco nesse antigo São Januário, porque o estádio em algum momento vai entrar em obra. Então, e tem um outro detalhe. Quando ele joga contra o Flamengo como mandante, como o Vasco nesse jogo vai ser mandante, o Flamengo recebe as taxas, os direitos lá comerciais, como ele sendo mandante, não o Vasco sendo mandante. E segundo o Pedrinho, quando ele joga com o Fluminense como mandante, o Fluminense permite que o Vasco receba as taxas como mandante, não como visitante. Então tem essa guerra comercial também no meio, ele argumenta por esse lado também. Então, eu acho que ele tem argumentos fortes para defender que o time que o clube tente levar o jogo para São Januário, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ele não vai conseguir. Talvez o BEP tenha até o que é o policiamento tenha até alguma elasticidade nisso, mas eu acho que não vai passar e ele vai acabar tendo que jogar em outro estádio. Mas eu não vejo mais obrigação, diante de tudo que acontece nos últimos anos. Eu quero jogar no Maracanã, você não pode, o estádio é nosso. É público, não é público. Volto a dizer, deixou de ser público há muito tempo. Então, eu acho legítimo o direito dele de querer jogar em São Januário. Acho que não vai acontecer e a tendência é que ele leve o jogo para São Januário. Lamento que isso esteja acontecendo, mas de público o Maracanã não tem mais nada e a partir do momento que o Maracanã não é mais público, é de 2 times, o Vasco não tem nenhuma obrigação de jogar no Maracanã. Agora, então tá aí a opinião do Lédio Carmona. Eu queria também saber da sua no meio de toda essa polêmica, e o Lédio aqui meio que incrédulo, igual o Marcelo, né, Carvalho, nosso amigo, componente da bancada nas nossas lives, falando que dificilmente o Vasco consegue de repente mandar esse jogo em São Januário, e eu queria muito saber da sua opinião. Você acha que o Vasco consegue mandar esse jogo em São Januário? Acha que não consegue? Tá certo torcida única? Não vamos com torcida única, vamos ali, né, com torcida dando direito ao visitante, enfim. Deixa a sua opinião, sabendo de mais informações a respeito disso, eu deixo aqui também para vocês, mas a última sobre esse imbróglio todo é que a definição para o clássico entre Vasco e Flamengo ser em São Januário está nas mãos do governador Cláudio Castro. Bom, você espera que venha alguma coisa positiva para o Vasco do governador Cláudio Castro? Vamos aguardar. Agora, vou só reforçar que em nenhum momento o Vasco pediu para ser torcida única. Isso é uma sugestão do BEP. Agora falando aqui um pouco sobre o Ryan, porque todos nós estávamos na expectativa do Ryan renovar.
o contrato dele com o Vasco, mas até agora isso não aconteceu. E segundo ali o estagiário do Vasco, repercutindo uma informação lá do AV, o Vasco já finalizou e enviou a documentação da renovação do contrato para o staff do Ryan, mas ainda não teve retorno. O presidente Pedrinho entrou no processo e cobrou um retorno do staff do atacante. Parece que o Pedrinho deixou na mão do Marcelo Santana, ou de quem ele administra essas questões de renovação de contrato. Como até agora não houve nenhuma movimentação, o Pedrinho falou, e aí, rapaziada, vai rolar ou não vai? Mas eu creio que vai rolar sim esse contrato. Ryan deve estar envolvido aí também nesse lance de Sul-Americano e tudo mais, mas enfim, o Vasco tem a expectativa de renovar, porque no meio do ano ele já pode assinar com qualquer clube, no caso, saindo do Vasco a custo zero. Eu creio que isso também não vai acontecer, tá? Mas é uma informação que eu tenho que te passar. Para mim poder seguir, bom, ontem o Cruzeiro, ele saiu ontem para poder jogar e perdeu a sua partida na Sul-Americana. E detalhe, tá? Não foi só o Cruzeiro que encontrou vida difícil jogando fora de casa, não. Tá aqui, ó, o Cruzeiro perdeu na estreia de 1-0 e o time do Galo empatou com o 14º colocado do campeonato peruano. Bom, lá o clube Cienciano, o jogo foi 0-0, foi numa altitude, se eu não estiver enganada, de 3.800 metros. Para a gente poder seguir, o Flu-C venceu a sua partida pela Copa Sul-Americana contra o time, rapaz, eu acho que foi o Once Caldas, o time que, isso mesmo, Once Caldas que o Fluminense enfrentou. E agora vamos falar sobre o Vasco, porque até então, para esse jogo de hoje, às 19 horas, que só terá transmissão da Paramount e terá transmissão aqui também do canal Na Torcida Vascaínos. Bom, pelo menos vai ter a narração aqui do Ricardo França, vai estar ali conosco, Luz de LED, Amadeu, Digão, todos lá no Empório do Bacalhau. Se você quiser curtir esse jogo lá no Empório do Bacalhau, vendo a nossa transmissão lá ao vivaço, bom, Rua Professora Paula Aquiles, número 4, coração da Vila da Penha. Você da Zona Norte, se não tiver aonde assistir esse jogo, quiser um ambiente familiar, com petisco, bebida, gelada, enfim, cola lá no Empório do Bacalhau, beleza? E o Melgar colocou 35 mil ingressos à venda para esse jogo contra o Vasco. E até o momento que subiu a matéria, só tinha sido vendido 17 mil. Lá o Lineker Beyond, ele teve informando, através ali do Edu Canelas, que, no caso, eles têm a expectativa, pelo menos os setoristas, de entre 20 a 30 mil torcedores nesta noite de terça-feira. E um outro detalhe disso é que esse jogo só será exibido na Paramount, transmissão com imagens, e o narrador será o Nivaldo Prieto e o comentarista será o PVC. Então, para você que está querendo saber informações, está aí, vai passar na Paramount, narração vai ser do Nivaldo Prieto e os comentários lá do PVC. E, cara, eu tô nessa expectativa de repente, eu já vi a camisa nova de goleiros do Vasco sendo estreada hoje, porque aqui, pelo menos a Conmebol, ela costuma trazer, quais serão as cores que os times irão jogar, e já colocam ali o arqueiro do Vasco com a camisa laranja, e quem acompanha aqui o canal sabe que o Vasco tem a expectativa de lançar o seu novo uniforme, o seu novo enxoval, e a camisa número 2 de goleiro será laranja. Parece que vai ser, tá? Pelo menos aqui a Conmebol, ela confirmou os uniformes e trouxe o Vasco. O Vasco joga de branco com o goleiro em laranja. E para a gente poder seguir, olha só, ó, teremos frio no Peru. Gente, o jogo não é terça-feira, gente. Vocês estão... Rapaz, estão acabando comigo. Ou eu tô falando besteira? Não, é isso mesmo, cara. Eu tô falando terça-feira, eu não tô bem não, tá? Releva. Nesta quarta-feira, o Vasco, eu tô confundindo esse jogo, gente, com o jogo do Puerto Cabide, que será na terça-feira, dia 8. Eu já fiz uma confusão aqui nesse negócio que, olha... Mas, enfim, nesta quarta-feira, na hora do jogo entre Melgar e Vasco, teremos a temperatura de 17 a 15 graus na cidade de Arequipa, onde a galera já estava treinando ali de casaco. Isso aqui chama a atenção, tá? Essa informação aqui do Mídias Vascaíno é bem importante.
Ó, o Atlético que empatou, desculpa, tá? Eu só vou corrigir, não foi 3.800, foi 3.400 de altura. O Atlético empatou, como eu disse, com o 14º colocado. Hoje, o Melgar, ele é líder lá do campeonato peruano, com 15 pontos em 5 jogos, são 5 vitórias. Claro que eles perderam sua partida internacional, tanto que foram desclassificados na pré-Libertadores e caíram num grupo da Sul-Americana. Mas também não é nenhuma baba, tá? É um time que pode complicar demais aí a vida do Vasco. O Vasco hoje tem que jogar com sabedoria, mas seria muito importante sair de lá com os 3 pontos. Um outro detalhe é que o Fábio Carille deve repetir a escalação contra o Santos nesta partida contra o Melgar. A tendência é que, pelo cansaço e pela altitude, as substituições ocorram mais cedo no segundo tempo. A avaliação dependerá das condições físicas dos jogadores e o andamento da partida. Então, o Vasco provavelmente vai repetir a sua formação. Vou começar primeiro aqui com o Melgar, que no gol terá o Caceda, Leonel Gonzalez e Barrios serão ali a dupla de zaga, Cabanilas e Lazo serão os laterais, Orzan, Tandazo e Cabreira farão o meio-campo, e mais ali à frente, Tomás Martínez, Guzmán e Bordacarra. Acho que é esse o nome, ou a forma que se pronuncia. Esse aqui é o time do Melgar. Agora, para o time do Vasco, é a mesma formação que enfrentou o Santos. Léo Jardim no gol, Maurício Lemos e João Vitor farão a zaga. Nas laterais, Lucas Piton e PH. Mais à frente, Hugo Moura, Paulinho e Felipe Coutinho fazem o meio de campo. E no ataque, Nuno Moreira, Garré e Verrete. E a pergunta que não quer calar é se o Carille vai conseguir corrigir o posicionamento do Garré para esse jogo. Porque no jogo passado, bom, quem acompanhou o jogo viu que o Garré estava colado no Felipe Coutinho, abandonou a sua posição muitas vezes e isso trouxe muita complicação para o PH, que ficou totalmente exposto. Claro, Vasco eu acho que não vai se lançar direto no ataque, vai ser um time um pouco mais cauteloso, mas como eu disse aqui, Vasco precisa ganhar esse jogo para começar com o pé direito. Eu queria saber da sua opinião. E aqui está o quadro de arbitragem. Derli Lopes, do Paraguai, é o árbitro. O primeiro assistente é o Milciades Saldivar. Rapaz, meu Deus do céu, vamos lá. O segundo assistente, Nancy Fernandes, e quem estará no VAR será o Zuma Quinones. Esse aqui é o quadro de arbitragem que hoje, no caso, será responsável por essa partida. Lembrando a vocês que os 3 próximos jogos do Vasco. O Vasco joga hoje, nesta quarta-feira. Depois, sábado, o Vasco enfrenta o Corinthians e na terça-feira que vem pega o Porto Cabedelo. Bom, em São Januário, esse jogo vai acontecer às 21h30, inclusive os ingressos já estão à venda. Outro detalhe é que ingressos também para Vasco e Corinthians, no caso Corinthians e Vasco, esse jogo será em Itaquera, também está à venda e aí você cola lá. Bom, vou deixar aqui essa artezinha maravilhosa, porque nós vamos usar ela hoje, porque hoje é dia de Vasco nas Américas. Depois de aproximadamente 5 anos, Vasco volta a uma competição internacional e é aquilo, né? Espero muito que o Vasco consiga fazer uma bela atuação no dia de hoje, consiga, sabe, no caso, corresponder à expectativa do torcedor e vir de lá com uma vitória nessa altitude, tendo em vista que alguns clubes brasileiros já tiveram dificuldades. Eu acho que seria muito importante até para dar moral ao elenco para a partida que vai acontecer no sábado contra o Corinthians, que é uma outra pedreira, e aí fica também essa questão física, né? Porque o Vasco vai ser desgastado. Bom, pelo menos no mês de abril aí tem mais 8 jogos pela frente, de 8 a 9 jogos não vai ser fácil, tá? Ainda temos a expectativa de maio também, que vai ser repleto de jogos, e ó, já deve de rolar aí o sorteio da Copa do Brasil da terceira fase, ainda tem isso. Então deixa a sua opinião, para mim o jogo hoje é 3-1 Vascão, espero não estar sendo iludido pelo meu coração, mas eu queria saber da sua opinião e também sobre essa situação do BEP, cara. Rapaz, é incrível como que para tudo que o Vasco quer fazer, que é direito dele, sempre tem que ter uma novela. Agora a novela é o BEP permitir, é o governador permitir. Quando
pelo menos o governo do estado tinha que dar segurança, sabe, para essa partida. Outra coisa, sabe, não deveria nem ter essa discussão do Vasco exercer o seu direito de jogar na sua casa contra quem fosse, bom, em seus domínios. Mas aí, né, é engraçado, Santos vai lá, Corinthians vai lá, Botafogo vai lá, enfim, Internacional vai todo mundo. Só o Flamengo que não consegue ir. Pelo amor de Deus, né, galera? Bom, espero que as autoridades venham fazer a sua parte e que esse jogo contra o Império do Mal seja dentro de São Januário. Agora eu vou ali rapidinho, daqui a pouco eu volto para uma super transmissão aqui no canal Na Torcida Vascaínos. Beijo no coração, uma boa terça-feira para todos nós, que Papai do Céu te abençoe e que você tenha um bom dia de Vasco. Tô metendo o meu pé, fui que fui, galera.